Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Gleves tem aqui na estrada com os profs. E hoje a nossa aula vai ser sobre força de resistência do ar. Então não sai daí, não perca esta aula que vai ser, ó... Olha só, moçada, olha que bacana. A força da resistência do ar, que eu vou representar desta maneira aqui, a força que o ar exerce, ocorre toda vez onde você tem um corpo que está se movimentando com uma certa velocidade. Eu sei que você já foi na playlist de física aqui e já assistiu, por exemplo, as aulas sobre queda livre, movimento vertical e assim por diante. Lá no movimento de queda livre, já diz o nome, é uma queda livre. Livre da força dissipativa. Então, naquele caso, não tem resistência do ar. Agora, assim como já caiu em outras questões, como, por exemplo, a prova do Enem, ele pode colocar a respeito da força de resistência do ar. Então, assim, todo corpo que se movimenta com uma certa velocidade, o ar vai exercer uma certa força sobre esse corpo. Eu duvido que você nunca fez isso. Isso o quê, professor? Você está viajando de carro lá com o seu pai, com a sua mãe, ou você está viajando e de repente você, do nada, bate um arzinho na tua cabeça, você tira a mão para fora do vidro e levanta a mão faz assim, uou, bate o vento, e você faz assim, uou, e fica fazendo assim com a mão porque o vento bate. Ou seja, por que acontece isso? Devido à força da resistência do ar. Mas isso só vai acontecer se você estiver dentro do carro e o carro estiver a uma certa velocidade. E você tira a mão para fora e você sente que você tem uma resistência que o ar vai fazer sobre a sua mão. Só falar, professor, mas tem que estar ventando. Não. O vento, na verdade, moçada, é o ar em movimento. Não precisa estar ventando. Eu quero que você entenda que quando você está dentro do carro, por exemplo, a 100 km por hora... o ar pode estar parado. É você que passa pelo ar a 100 km por hora e o ar faz uma força no sentido contrário. Tanto porque se você para num semáforo, por exemplo, com o carro e tira a mão para fora, você não sente nada. Então é isso que a gente vai analisar. E para isso nós vamos analisar os corpos que se movimentam verticalmente, um corpo caindo. Então imaginem que eu tenho uma bola e esta bola vai começar a cair. Ou seja, ela vai começar a adquirir uma certa velocidade, tá? Então ela vai adquirir uma certa velocidade. O que acontece? Nós já sabemos que à medida que esta bola cai, a sua velocidade aumenta, a sua velocidade aumenta, a sua velocidade aumenta. De tal maneira que à medida que a velocidade vai aumentando, quando ela cai, vai aparecer uma força no sentido contrário, que justamente é a força de resistência do ar. Porém, essa força de resistência do ar, ela não é uma força constante. Por quê? Porque ela depende da velocidade do corpo. Isso quer dizer que essa força de resistência do ar, ela vai aumentando de acordo com a que a velocidade aumenta também. E você sabe que o que efetivamente faz o corpo cair é uma força chamada de força peso. É a força peso que faz os corpos caírem. Então, consequentemente, se o peso puxa para baixo e o corpo começa a cair, a velocidade começa a aumentar. Se a velocidade começa a aumentar, a força da resistência do ar também aumenta. Então você vai pensar o seguinte, moçada. Imagina que esse corpo está aqui, ele tem uma certa velocidade. Quando ele chegou nessa posição aqui, que ele caiu mais um pouco, quer dizer que a velocidade aumentou. Então a velocidade está aumentando. O peso não muda, o peso permanece o mesmo. Não esqueça que não é porque o corpo sobe ou o corpo desce que o peso deste corpo vai mudar, tá? Então o peso permanece o mesmo. Só que como está caindo, a velocidade está aumentando. Isso quer dizer que se a velocidade aumenta, a força de resistência do ar também vai aumentar. E a força de resistência do ar vai aumentando gradativamente com a velocidade. Aí você fala assim, professor, por quê? Porque olha só, nós vamos calcular esta força de resistência do ar. Dá para eu calcular ela? Podemos calcular a força de resistência do ar, a força que o ar exerce sobre os corpos, é dada por K vezes V quadrado. Esta é a força de resistência do ar. Bom, a fins práticos, moçada, para a sua prova aí do seu vestibular, o K é a velocidade que você vai deixar em metros por segundo, tá? O V
é a velocidade, que você vai deixar em metros por segundo. E esse K, ele é uma constante que depende de alguns fatores. De maneira geral, esse K você não vai precisar calculá-lo, mas esse K é dado por meio vezes ρ vezes A vezes C. Em muitas situações, determina-se esse K dessa maneira. Nossa, professor, o que é isso? Eu não sei. Calma. Você não vai precisar calcular este K, essa constante, tá? E por que o professor colocou essa equação? Isso aqui não é para você decorar. Isso aqui é só para você saber que este K, ele vai depender. O que é esse ρ que eu coloquei aqui? É a densidade do ar. Eu não vou nem colocar legenda, porque você não vai precisar calcular o K. Tá? Ah, mas se na prova? Não, não vai. Ah, mas se no Enem? Não, não vai. Tá? Esse K é uma constante, ele vai fornecer para você. Esse ρ, essa letrinha chamada ρ, é a densidade do ar. Esse C é um coeficiente chamado de coeficiente de arrasto, tá? Que depende de alguns outros fatores. Eu só coloquei essa equação para você saber que este K depende da área de contato do corpo. Ou seja, quanto menor a área de contato do corpo com o ar, menor será esse K, menor será a força da resistência do ar. Quanto menor a área de contato do corpo com o ar, menor é o K, menor a força da resistência do ar. E o contrário é verdadeiro. Quanto maior a área, maior o K, maior a força da resistência do ar. Ou seja, por isso que quando o cara está pulando de paraquedas, ele está pulando de paraquedas, né? Eu nunca pulei de paraquedas, eu tenho muito medo de altura, é muito perigoso, né? Então, eu sempre penso assim, alguém já morreu pulando de paraquedas? Já. Então eu não vou pular, eu não vou dar chance pro azar, né? E outro que eu tenho muito medo de altura, né, gente? Então é um perigo. Então assim, o cara quando pula de paraquedas, ele tá lá saltando sem abrir o paraquedas. A força da resistência do ar sobre ele é um valor e ela vai aumentando de acordo com que aumenta a velocidade, correto? A partir do momento que ele puxa a cordinha do paraquedas e, se Deus quiser, o paraquedas vai abrir. Porque se não abrir, meu Deus, esse cara vai bater no chão, vai parar lá no pré-sal, ninguém mais acha ele. Então assim, quando ele puxa a cordinha do paraquedas, o paraquedas abre. E quando o paraquedas abre, aumenta muito a área de contato, que o paraquedas é grande. Aumentando a área, aumenta esse K e, consequentemente, aumenta a força da resistência do ar, correto? Então, moçada, essa força de resistência do ar, se você for pensar, ela é bem importante. Por quê, professor? Porque olha só, um pingo de chuva. Moçada, o pingo de chuva ele está bem alto, ele está lá na nuvem. E a nuvem está numa posição relativamente alta. Se não existisse a força da resistência do ar em situações do nosso cotidiano, o que acontece? O pingo de chuva ele iria cair a todo momento acelerando. Porque daí não teria a resistência do ar. Ou seja, como a gente estudou em queda livre, nós vimos que quanto mais o corpo cai, mais a sua velocidade aumenta. Por quê? Porque não tem resistência do ar. Então, se o pingo de chuva caísse sem resistência do ar, moçada, como ele está muito alto, ele ia chegar até nós com uma velocidade gigantesca. E não importa se ele é pequeno, né? Se ele vem com uma velocidade muito grande, ia ser perigoso, ia ter que andar com guarda-chuva de aço e tal, aquele chuva ia ser, parece um tiro na nuca. Então assim, mas isso não acontece. Por que isso não acontece? Pelo fato que quando o pingo de chuva se desprende na nuvem e cai, ele cai acelerando mais ou menos por 5 metros apenas. Mas chega um ponto em que esse pingo de chuva ele não acelera mais. Ou seja, chega um ponto em que a sua velocidade não aumenta mais. E ele permanece com velocidade constante. Por quê? Nós chamamos essa velocidade constante de velocidade limite. Esta velocidade limite é a velocidade máxima que um corpo pode chegar quando está caindo. Lembre-se, se não tem resistência do ar, o corpo cai acelerando todo momento. Mas quando nós temos a resistência do ar, esse corpo ele vai descer acelerando, mas ele vai acelerar apenas por um intervalo de tempo. Por quê? Porque a resistência do ar vai começar a ficar próximo do valor da força-peso. Como assim, professor? Bom, então essa velocidade limite é a velocidade máxima que um corpo vai adquirir. Ou seja, ele vem acelerando, ele vem acelerando, ele vem acelerando, ele vem acelerando, e de repente a aceleração passa a ser zero.
Mas lembre-se, pela segunda lei de Newton, se você não lembra, não tem problema. Vai na playlist aqui no canal Na Estrada com os Profs, playlist de física, na parte da playlist de dinâmica, e acha aula sobre leis de Newton, tá? E olha lá sobre a segunda lei de Newton. Não esqueça que quando a aceleração é igual a zero, quer dizer que a força resultante sobre o corpo também é igual a zero. A força resultante sobre o corpo também é igual a zero. Ou seja, o que acontece, moçada? No momento que o objeto começa a cair, você tem a força peso. E à medida que ele vai aumentando a velocidade desse corpo, a força resultante, se a velocidade aumenta, a força resultante também aumenta. Consequentemente, se a força resultante aumenta, olha só, essa força resultante, no começo ela é bem pequenininha, mas à medida que cai, essa força resultante ela vai ficando maior, até o momento que a força resultante fica com o mesmo valor da força peso. E se você tem uma força para baixo, supomos que vale 20, e uma força para cima que vale 20, a resultante vai ser quanto? Zero. Isso quer dizer que a velocidade limite do corpo ocorre quando? Quando a força resultante passa a ser zero, ou quando a aceleração passa a ser zero. E isto aqui ocorre no momento em que a força de resistência do ar fica igual em módulo à força peso. Ou seja, quando a força de resistência do ar fica com o mesmo valor da força peso, ou seja, se esses dois valores são iguais, a força resultante passa a ser zero. E se a força resultante passa a ser zero, o corpo para de acelerar. Ou seja, a partir disso, o corpo começa a cair com velocidade constante. É isso que acontece. Eu vou sair um pouquinho da frente da imagem. Se você quiser nesse momento dar um pause no vídeo, dar um print da tela para dar uma analisada, essa é a hora, porque nós vamos resolver aí um exemplo relacionado à força e resistência do ar. Bora lá! Em uma região em que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, uma bolinha de massa 0,36 kg é abandonado de uma grande altura. Sabendo que a força de resistência do ar é dado por FR igual a 0,4 vezes V quadrado, calcule a máxima velocidade atingida pela bolinha. Então, olha só, moçada, eu tirei os dados desse exercício aqui, isso é bem importante. Não esqueça, se você quiser tentar resolver o exercício, dá um pause no vídeo, volta um pouquinho, dá uma olhada e tenta resolver. Então, o que ele forneceu para nós? O valor da gravidade é um objeto que está caindo com uma massa de 0,36 kg. Isso é importante, ele já deu a massa em quilogramas, então está no sistema internacional, correto? E ele deu que a força de resistência do ar aqui, ó, vale 0,4 V quadrado. Lembre-se, esse 0,4 significa que é aquele K, que eu falei para vocês que você não vai precisar calcular. A pergunta é qual a velocidade máxima que essa bolinha atinge no momento que ela está caindo. Lembre-se que eu acabei de falar para vocês. À medida que o corpo está caindo, a força resistência do ar vai aumentando, até chega um valor limite, ou seja, máximo da velocidade. Isso ocorre quando? Quando a força de resistência do ar se iguala com a força peso. E, logicamente, o seu peso você lembra como que calcula? Ah, professor, não sei se eu lembro. Então, volta na playlist de física, dinâmica e estuda lá a respeito das principais forças de Newton. Então, o teu peso é a massa vezes gravidade. Então, olha só que bacana. O peso, a massa vale 0,36, a gravidade vale 10. Você acabou de encontrar o peso, que vale 3,6 newtons. Este é o valor da força peso. E agora, simplesmente, eu vou igualar a força da resistência do ar, que ele falou para mim que vale 0,4 V quadrado, com a força peso, que vale 3,6. E eu vou achar esta velocidade, que será a velocidade limite, a velocidade máxima que o corpo adquire. Então, ficará V ao quadrado igual
3,6 divididos por 0,4. Logo, V ao quadrado. Se você dividir 3,6 por 0,4, você vai encontrar 9. Para tirar esse quadrado, você passa uma raiz. Raiz de 9 equivale a 3 metros por segundo. Está aí o exemplo que eu coloquei para vocês. Estamos entendidos? Eu vou sair da frente da imagem. Se quiser aí dar um print na tela, olhar a resolução, esta é a hora. Ah, que alegria, moçada! Espero que tenham gostado dessa aula, porque foi feita de coração para vocês. Então não se esqueça, não feche esse vídeo ainda. Calma, não tenha pressa. Vai aqui, se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo, compartilha com a galera e também ajude a gente, moçada. Sabe aonde? Lá no Instagram. Qual o Instagram, professor? Aquele que você vai falar junto comigo na estrada com os profs. Um grande abraço, moçada. Beijo no coração de vocês. Diga um tchau pra mim. Tchau, gente.